Pessoal, então aqui abrindo o nicho das mineradoras com uma empresa que é uma das melhores disponíveis para se investir dentro da Bolsa de Valores brasileiras, que é a Vale. É a maior mineradora do mundo e também possui o minério com a melhor qualidade do mundo, mas é uma empresa que esconde uma grande pegadinha. Ela é uma empresa cíclica. A Vale, quando a gente compra a Vale, a gente está comprando minério de ferro, pessoal. Assim como quando a gente compra a Petrobras, a gente está comprando o petróleo. A Vale, ela é simplesmente a sombra do minério de ferro. Aqui em rosa, a gente tem o minério de ferro e aqui em roxo a gente tem o preço da Vale. Aqui tá uma escala de porcentagem, mas isso aqui é o preço, tá bom? Você pode observar que quando o minério de ferro sobe, o preço das ações da Vale também sobe. Quando o minério cai, o preço das ações da Vale também cai. Sobe, um sobe, o outro sobe. Um cai, o outro cai. Quando o minério de ferro lateraliza, as ações da Vale também lateralizam. Então isso é a primeira coisa que você tem que ter em mente e é a coisa mais importante que você tem que ter em mente. Quando você está comprando Vale, você está comprando minério de ferro. Resultado disso é uma empresa que acaba, não só no caso dela, mas como todas as cíclicas, acaba distorcendo alguns múltiplos, como é o caso do preço sobre lucro. Você nunca pode olhar e se basear para fazer a compra de uma empresa cíclica olhando para PL, porque o PL, nesse caso desse tipo de empresa, ele é distorcido, tá? E a gente vai ver isso com calma. É uma empresa que gerou um excelente retorno ao sócio, mais de 11.000% contra um retorno de 700 do Ibovespa no mesmo período, nos últimos 20 anos. Ou seja, para cada R$ 1.000 colocado na empresa lá atrás, hoje a pessoa tem mais de R$ 110.000. Isso aqui é retorno total, tá, pessoal? Já engloba bonificação, recompra de ação, valorização de cota, dividendo, JCP, engloba tudo, tá? Retorno total. Ao final desse vídeo, eu tenho certeza que você vai ter saído daqui aprendendo pelo menos alguma coisa nova e um pouco mais confiante. Então, sem enrolação, vamos lá pro vídeo. A Vale ela nasce lá, períodos de Segunda Guerra Mundial, 1942, e em 1997, durante o governo do FHC, a empresa é privatizada. Resultado disso é a seguinte distribuição acionária. No dia 31 de maio de 2025, 6% das ações estavam em tesouraria, 9% na mão do consórcio Prev, 6% Mitsui, 6% BlackRock e outras participações menores para terminar de compor aqui os 100% da composição acionária. Ou seja, a Vale ela tem hoje um free float de 94%, um excelente número. Isso aqui significa que 94% das ações estão disponíveis para negociação no mercado. A empresa está listada no novo mercado, mais alto grau de governança e transparência corporativa dentro da B3, tá? Ponto positivo para a empresa. Um valor de mercado de 230 bilhões de reais, é uma gigante, né? Uma coisa que eu queria chamar a atenção aqui para vocês é a qualidade do minério de ferro, pessoal. A Vale, além dela ser a maior mineradora do mundo, ela também tem o melhor minério do mundo, tá? Olha aqui, essa mina aqui, a Ford School, ela historicamente opera minas de baixo teor de ferro, na faixa de 58%. A BHP, ela opera minas na faixa de 60%. E a Rio Tinto, ela opera minas na faixa de 61%. Então veja, nessa faixa aqui de 61%, ele já é considerado um minério de ferro de high grade, ou seja, um minério premium, né? Um minério de alto teor. Só que a Vale, pessoal, na mina de Carajás, por exemplo, ela encontra um teor de minério de ferro de 67%. É considerado o minério de ferro com a melhor qualidade do planeta e só a Vale tem esse minério, tá bom? Não tem como você fazer outra mina de Carajás, não. É só a gente tem isso aqui no Brasil. Então, indiscutivelmente, a Vale tem o melhor minério de ferro do mundo. O minério de ferro da Vale, ele tem um teor tão alto, pessoal, que quando ela precisa vender um minério de ferro com teor menor, ela precisa misturar esse minério de ferro que ela retira em Carajás com minério de ferro retirado de outras minas ou misturá-los com estéreo, que são materiais que seriam descartados na extração, para ela conseguir obter esse teor de minério de ferro inferior e vender esse produto mais barato. E isso é puxado pela desaceleração econômica da China. Essa aqui é uma matéria 19 de maio de 2025, trazendo aqui pra gente que a desaceleração da China faz com que a Vale diminua o teor do seu minério de ferro. A Vale vai lançar nos próximos meses um novo produto de minério de ferro com menor teor do que geralmente vendido na empresa. O lançamento visa atender a demanda das siderúrgicas chinesas, que têm operado com lucros menores do que o habitual, devido à desaceleração da economia da China. O país asiático é responsável por absorver 62% das vendas da Vale. Ou seja, pessoal, além da Vale ser uma sombra do minério de ferro, ela é também uma sombra da economia chinesa, porque a China ela é responsável por comprar 2/3 da produção da Vale. E por isso, o país asiático tende a direcionar as estratégias da mineradora. No final de abril de 2025, né, o vice-presidente executivo da Vale, Rogério Nogueira, afirmou a investidores que a empresa criará um produto de médio teor feito com minério de Carajás, que é uma mina que produz, igual a gente viu, um minério de ferro de
altíssima qualidade, melhor qualidade do mundo. E isso remonta lá a 2021, né, pessoal? Não sei se vocês lembram, se vocês já estavam no mercado nessa época, mas isso começou lá atrás com aquela bolha imobiliária, né, até mais antes do que isso, mas enfim, aqui foi um grande estopim, um grande alerta que se acendeu com os calotes da Evergrande, que era a maior incorporadora imobiliária da China. Ela começou a dar calotes, precisou ser socorrida pelo governo chinês. O governo chinês fez com que a empresa demolisse prédios, eles construíram prédios e simplesmente não tinha quem morar, não tinha quem comprar. Mesmo o governo fornecendo subsídio, ajudando as pessoas a comprar esses imóveis, não tinha quem comprar. E aí os prédios prontos, já construídos, começaram a ser demolidos, assim, foi uma coisa meio bizarra que começou a acontecer por lá. A economia chinesa já faz tempo que ela vem precisando de estímulos, né? Semana passada, o Banco do Povo da China injetou mais 140 bilhões de dólares na economia. E o resultado disso, né, pessoal, é o preço do minério de ferro que basicamente não sai do lugar. A gente tem o minério de ferro trabalhando aqui no mesmo nível de preço de 2019, há mais de 5 anos. A gente teve aqui um pico na pandemia, onde ele foi buscar lá os 230 dólares, e depois ele veio aqui, fez um fundo na casa dos 94 dólares. Desde então ele vem lateralizando e não sai do lugar. Quem demanda, quem dita o preço do minério de ferro e o ciclo da commodity é a China, e a gente já viu que a economia chinesa, apesar de continuar crescendo, ela não cresce no mesmo ritmo que ela vinha crescendo ali no começo da década dos anos 2000. E isso influencia muito o preço do minério de ferro. Eu tô frisando muito isso porque isso é basicamente a única coisa que vocês precisam ter em mente quando vocês investem na Vale, pessoal. A Vale ela é uma excelente empresa, talvez a melhor empresa disponível para a gente investir na bolsa. Ela tem um excelente nicho, ela tem um monopólio do nicho de minério de ferro. É um nicho dificílimo de você entrar. Como que você replica uma Vale da vida? Como que você replica? Como que você encontra uma nova mina igual a mina de Carajás? Percebe a dificuldade disso? É diferente, por exemplo, a gente fez um vídeo recentemente no canal falando da corretora de seguros WIS. Corretora de seguros, você pode aí juntar você e mais 5 amigos, 6 amigos e abrir uma corretora de seguros. Não é nada de outro mundo. Agora, uma Vale, como que você replica uma Vale? Qual é o capital necessário para você chegar no nível que essa empresa chegou hoje? Com a qualidade das minas que ela tem hoje. Então, ela tem um monopólio, ela tem uma excelente gestão, uma gestão assim brilhante, não tem nem o que falar. Ela gera muito retorno aos seus acionistas, então ela é uma excelente empresa. O que que a gente precisa? A gente precisa saber o momento certo de entrar na empresa. E quando a gente olha para a Vale, a gente tem que olhar para o minério de ferro. Quando você compra a Vale, você está comprando o minério de ferro, você está comprando uma empresa cíclica. E quando a gente fala de empresa cíclica, já diria Peter Lynch, empresas cíclicas, elas perdoam, elas sempre vão te dar uma segunda chance de entrar nelas. Você não precisa se sentir afobado, você não precisa se sentir com medo de ficar de fora, você não precisa sentir FOMO, né? O que que é o FOMO? É o Fear of Missing Out, o medo de ficar de fora. Você não precisa sentir isso quando a gente fala de empresas cíclicas. A gente vê muito o FOMO em criptomoedas, né? Com o Bitcoin, por exemplo. Bitcoin vai lá e explode para 100 mil dólares. Quem não entrou sente o FOMO, sente o medo de ficar de fora, sair desesperadamente correndo para abrir uma conta em uma corretora e começar a comprar Bitcoin, porque aquela é a última oportunidade que a pessoa vai ter de comprar Bitcoin e ela precisa comprar Bitcoin. Esse é o FOMO. Você não precisa sentir isso quando a gente fala de empresas cíclicas, porque já diria Peter Lynch, as empresas cíclicas elas perdoam, elas sempre vão te dar uma segunda chance de comprar elas. Para quem não conhece Peter Lynch, o maior gestor de fundos da sua era, ele teve o maior retorno, teve mais retorno até mesmo do que Buffett, tá? Ele só perdeu para gestores que se usavam ali de computação para modelos preditivos, né, de computação, para ditar o que comprar, o que vender, como foi o caso de Simons, outro gênio da época dele. Mas Peter Lynch era um investidor à moda antiga, ele visitava empresas, ele conversava com CEOs, ele fazia as suas buscas, olhava balanços e ele chegou a ter um portfólio de mais de 1.000 empresas. Então, o Scooter Peter Lynch, as empresas cíclicas, elas perdoam, elas sempre vão te dar uma segunda chance. Fica muito fácil da gente entender o comportamento cíclico da Vale quando a gente olha para a sua distribuição de proventos. Vocês veem aqui que não tem um padrão, sobe, desce, aí do nada dá uma porrada para cima. Se alguém aí tiver observado bem, em 2021 a gente teve a máxima do minério de ferro lá nos 240 dólares, por isso que aqui explodiu os dividendos, o lucro da empresa também explodiu e depois ele volta a cair com a caída do minério de ferro. Isso aqui é um comportamento típico de uma empresa cíclica. Olha a diferença, por exemplo, para os dividendos da Sanepar, uma empresa do ramo de saneamento, né? Muito mais perene, muito mais previsível, muito mais consistente, cresce ao longo do tempo de forma consistente. Então repare como o dividendos da Vale já mostra aqui o comportamento de uma empresa cíclica, assim como o seu lucro é muito cíclico. E é por isso que você tem que tomar muito cuidado quando você olha para o preço sobre lucro de empresas cíclicas, porque isso aqui invariavelmente vai te enganar, vai te induzir ao erro. Olha aqui em 2021, a empresa negociava um preço sobre lucro de 3 vezes, e onde que ela estava o preço da ação? Na máxima histórica, pessoal, quase R$ 100 por ação. Aí a empresa vem caindo, hoje ela
ela trabalha praticamente na metade do preço do que ela trabalhava lá em 2021, e olha o preço sobre lucro dela, de 7 vezes, ou seja, mais do que o dobro do que o preço sobre lucro que ela trabalhava antes. Empresas cíclicas, elas trabalham dessa forma, elas estão sempre invertendo, justamente por causa desse comportamento cíclico, que uma hora joga o preço lá para cima e o lucro lá para cima, depois joga o lucro lá para baixo e o preço lá para baixo. O preço fica sempre correndo atrás do lucro e cria essas distorções no preço sobre lucro. Então, empresa cíclica, você nunca pode se basear somente olhando para o preço sobre lucro, tá? Porque esse indicador aqui, ele vai te enganar e uma hora ou outra você vai acabar entrando no topo do ciclo. Então, para a gente fechar aqui, pontos positivos da Vale: uma ótima gestão, não tem nem o que falar, uma excelente empresa, um ótimo nicho, uma empresa que sempre demonstrou um grande apetite para a distribuição de proventos, é uma empresa gigantesca e muito consolidada. E como pontos negativos, eu coloquei até aqui entre aspas negativos, porque não é um ponto negativo, é só um ponto que você tem que prestar atenção. Ela é uma empresa cíclica. Quando você compra a Vale, você está comprando minério de ferro, então tome cuidado para não entrar no topo do ciclo. Você não precisa ser nenhum gênio para saber quando o ciclo está começando ou quando o ciclo está terminando. Você só precisa ter isso em mente e tomar cuidado. Se você perdeu a primeira chance, não se preocupe, já diria Peter Lynch, as cíclicas, elas perdoam, elas sempre vão te dar uma segunda chance. Se você gostar dessa análise, considere se inscrever no canal e deixar o seu joinha. Deixa aí nos comentários o próximo vídeo ou a próxima empresa que você quer ver por aqui. E a gente se vê por lá. Abraço.